Estamos iniciando o bate-papo pastoral da nossa Diocese de São João da Boa Vista. E esse que é o último bate-papo do ano de 2025, Padre Joãozinho, super especial, né? Muito especial, porque neste domingo, 28 de dezembro, é o encerramento do nosso ano do Jubileu 2025. Hoje, uma grande festa com toda a nossa Diocese. Todas as cidades, as paróquias, movimentos, todo o clero, enfim. A nossa Diocese numa grande festa, dando graças a Deus por esse Jubileu 2025 e nos alimentando de Jesus para que sejamos peregrinos e peregrinas de esperança. E você confere no episódio do Bate-Papo Pastoral desta semana os principais momentos que antecederam e que também ocorreram durante esta celebração que reuniu aproximadamente 3.000 pessoas aqui no SIC, em São João da Boa Vista. Confira. Estamos aqui com o nosso bispo diocesano, Dom Eugênio, e nós queremos saber, Dom Eugênio, o seu olhar como bispo, como pastor da nossa diocese. Se nós tivéssemos que resumir como foi o ano jubilar, o que o senhor diria? Uma primeira experiência muito bonita foi a abertura. A abertura já deu para nós como seria a vivência deste ano. Uma participação que chamou a atenção de todos nós. Aquela presença que iniciamos na comunidade paroquial do Perpétuo e fazendo aquela caminhada até a catedral e a celebração. E a catedral ficou muito pequena pela multidão que nos acompanhou. Então aquele sinal da abertura foi um sinal de grande esperança. Uma outra coisa tão importante, a quantidade das paróquias, dos grupos, das pastorais que fizeram a experiência de serem peregrinos. Foram nas duas realidades identificadas, o santuário Nossa Senhora Aparecida e Padre Donizete em Tambaú, e aqui a nossa catedral como os lugares de Porta Santa para vivenciar as graças de Deus. Mas o mais importante, que marcou a nossa caminhada de igreja, o processo do início da construção do Plano Diocesano de Pastoral, um sinal profundo de esperança para a nossa evangelização na diocese. E nós estamos observando também nas imagens a participação de todo o povo de Deus, a nossa diocese, que esteve presente. Essa comunhão entre as paróquias também é muito bonito de se ver, né? Sim, Jaqueline. Essa experiência de uma participação como esta é o exercício da diocesaneidade que nós estamos construindo. Ser igreja não é ser somente a nossa comunidade, a nossa paróquia, mas é sermos essa experiência do povo de Deus que se reúne na sua organização a partir da figura do pastor, o bispo, e com todos aqueles que exercem ministérios, serviços. Essa experiência, então, reforça o que nós somos diante de Deus. A igreja, povo que é dele. E uma última mensagem que o senhor deixa para os peregrinos de esperança. 2026 nos chama para testemunharmos esta esperança que foi concretizada em nossos corações. Nós aprendemos do apóstolo Paulo que a esperança não decepciona, porque para nós a esperança é Jesus Cristo. 2026 vem com os seus desafios de uma estrutura da história, porém na nossa vida pessoal tem também acontecimentos. É com esse olhar de esperança que nós vamos assumindo o construir cada vez mais a esperança que é Jesus e que nos dá força para os enfrentamentos que muitas vezes querem nos entristecer, querem tirar o sabor da nossa vida. Mas Deus é muito maior e por isso a esperança é essa fonte de fé para todos nós. Vamos continuar acompanhando as imagens de como foi este encerramento do ano jubilar na nossa diocese. Esse ano jubilar traz para nós, em primeiro lugar, uma sensibilização do nosso povo. No final das contas, nós tivemos algumas surpresas. O Papa Francisco, que começou esse ano jubilar com bastante ênfase, praticamente na metade fez a sua Páscoa. Vem o Papa Leão, e que afirma na sua primeira palavra que a igreja é sinodal, e terminando esse ano cantando o Te Deum, agradecendo a Deus,
nós temos em nossa diocese uma grande caminhada em vista do seu plano de pastoral. Penso que na conclusão deste ano jubilar, Peregrinos de Esperança, nós temos o grande desafio de reacender no coração do nosso povo a esperança, a confiança em Jesus Cristo, e aí está alinhado o primeiro passo para o nosso caminho, esse caminho sinodal que ninguém abriu ainda. Nós, enquanto Igreja Diocesana, precisamos caminhar juntos, viver e redescobrir a unidade, para que a Igreja de Cristo dê os seus sinais aqui, renovando a esperança que não decepciona, pois essa esperança é o amor do Cristo em nós. E, Monsenhor, como vigário-geral da Diocese, o senhor tem compartilhado durante as semanas mensagens refletindo sobre o Evangelho do domingo, datas também festivas como o Natal. E nessa festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, qual a mensagem para quem nos acompanha hoje? Primeiro que nós lembramos, Jesus teve uma família humana sujeita a todas as dificuldades que a família teve. Naquela época não havia facilidades que nós temos hoje, não é? E também que a nossa família deve ser no mundo um grande testemunho de acolhimento, de perdão, de amor e de unidade. E nesta celebração jubilar, o que fica também patente é que nós somos a família diocesana. Temos um pai e o nosso bispo, ele exercita esse ministério da paternidade espiritual. E temos no mundo uma tarefa, uma missão, um testemunho a viver. E esse testemunho é de uma família que se ama e que se perdoa, que não é perfeita, é verdade. A perfeição nós ainda não a temos, vamos tê-la no céu. Mas vamos viver a fraternidade já agora como exercício da família que constrói em base sólida, que é Jesus, o nosso Senhor. E a Sagrada Família nos lembra o quarto mandamento da lei de Deus, não é? Honrar pai e mãe. Mas o catecismo nos fala que esse mandamento nos lembra respeitar os mais velhos que nós. Pai e mãe têm responsabilidades, não obrigações, porque obrigação é uma coisa fria, a responsabilidade transcende, a responsabilidade tem mais a ver com missão do que propriamente com obrigação. Obrigação você tem lá no seu trabalho. Sim. Missão é algo que você redescobre todo dia, porque ela é fundada no amor. É um cuidado, é um carinho que nasce do coração. Né? Sim, porque você, pai, e você que é mãe, tem essa função e essa missão com base naquilo que Deus é na nossa família todos os dias. Estamos aqui com o Padre Anderson Godoy, ecônomo da nossa diocese. Padre Anderson, o que foi para o senhor o ano jubilar? O ano jubilar foi um ano de reavivar a esperança, onde tivemos a oportunidade de experimentar o perdão de Deus, o reavivamento dentro do nosso coração, de tudo aquilo que essa esperança produz dentro da nossa vida e o renovar as forças para poder continuar anunciando a alegria do Cordeiro de Deus, daquele que tira o pecado do mundo. Caminhando juntos chegaremos bem mais longe num só coração. Com os pés da estrada em nossos corações ao alto desta procissão. Somos peregrinos da esperança. Iremos até onde o Senhor nos enviar.
Padre Mário, acabamos de acompanhar os principais momentos da celebração de encerramento do ano jubilar 2025, que na realidade começou em 2024, no final do ano. E essa celebração é realmente marcante para a nossa diocese, para a história dela, com a presença calorosa, vamos usar o termo do Isso Eugênio, mesmo, né? calorosa, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. De uma boa participação, mas também um grande calor, a temperatura alta, né, nesses dias. Inclusive, até a procissão que estava programada para acontecer foi suspensa devido ao calor, né, que estava no local. Mas isso não foi impedimento para que essa celebração acontecesse de maneira magnífica, né, com muita participação e realmente um clima de oração, de devoção que tomou conta de todo o ambiente, né? Exatamente, Edu. Então hoje esse bate-papo pastoral trouxe como que os melhores momentos deste grande momento vivido por nossa diocese. Tanto a abertura, que foi um sucesso, foi maravilhosa a abertura, aquela caminhada do Perpétuo Socorro com a cruz, né? Marcou também nosso momento de jubileu de esperança, porque é da cruz que brota a esperança, tanto lá no SIC, e que nos surpreendeu, realmente uma bonita participação, a devoção, a fé, pessoas de todas as idades, tinha muita juventude, muita criança, casais, famílias, né? Presença maciça do nosso clero, das irmãs religiosas, diáconos, seminaristas. Então, de fato, foi uma expressão bonita e, sobretudo, uma expressão dos leigos, né? Eu acho que marcou muito essa celebração. Foi também o fato de estabelecer na diocese, né, esse momento em que o leigo ele vai tendo a sua voz, vai tendo a sua vez, e como protagonista da evangelização e da esperança, os leigos têm tido, né, nós percebemos isso, esse zelo de Dom Eugênio, numa expressão forte dos leigos. Então, penso que isso é uma igreja que está caminhando nos passos sinodais, né, na sinodalidade, né, Edu? Então, foi de fato uma celebração que nos fez voltar com esperança para nossa casa e talvez recordar momentos tão bonitos que nossa diocese sempre viveu. Essas grandes celebrações fazem bem, né? Fazem bem para o povo, fazem bem para nós. E foi uma celebração tranquila, né? De fato fluiu bem. E penso que isso é o resultado de grandes esforços, vocês na comunicação, todo, né, aquele amor, o zelo, a preparação, coral, liturgia, tudo com muito carinho para que tudo saísse tão bem. E o Dom Eugênio, ele pontuou alguns pontos que se destacaram, né, durante esse ano que nós vivemos com peregrinos de esperança nessa proposta. Exato. E para o senhor, Padre Mário, o que mais chamou a atenção, a experiência vivida nesse período de abertura até a conclusão do ano jubilar? Então, Edu, penso que o Papa Francisco, quando escolheu o tema esperança para acompanhar o ano jubilar, ele olhou para este mundo, para essa realidade de mundo complexa, de violências, de desencantamentos, de cenas difíceis que as pessoas, de intolerância. Então eu penso que o Papa Francisco escolheu essa virtude da esperança, a virtude teologal, para que a gente recordasse que o mundo só vai para frente, que nossa vida só vai para frente se a nossa esperança estiver voltada no Cristo. Ele é a nossa esperança. Então o que ele ensinou, os valores que aprendemos na palavra, no Evangelho, o que ele nos deixou precisa ser reafirmado. E nós, como peregrinos, né, de esperança. Para mim foi muito importante, me animou bastante, a gente cantou bastante o hino ao longo do ano, e penso que nós continuamos a viver de esperança em esperança, e assim a esperança vai nos movendo para frente. Se não tivéssemos esperança, Edu, certamente a gente ia parar em alguma cena difícil e pensaria que ele seria a última palavra. Mas a esperança vai dizendo assim para nós: não desanime, dê mais um passo que você vai ser capaz de vencer. Não tenhas medo, que em tantos momentos nós ouvimos nessas liturgias e estamos ouvindo ainda nesse tempo de Natal. Eu acredito também que quem vivenciou isso pode ter nesse período de 2024 e 2025 percebido ali momentos de desesperança, mas que colocados em oração, em confiança em Deus, puderam observar que realmente a esperança não decepciona, né, que Deus vai ali nos amparando, acompanhando,
instruindo, trazendo pessoas para trazer, às vezes, soluções que nós não estamos conseguindo enxergar e ver, porque a esperança não decepciona. E se de repente você talvez não conseguiu experimentar isso em 2025, a proposta continua, não é porque o ano jubilar terminou que vamos parar de acreditar na esperança. Ela está ali, né, com a nossa confiança em Jesus, que vem nos trazer a vida nova, nos transformar por dentro e nos dar uma oportunidade de vislumbrar um céu, um local em que nós possamos viver ali sem dor, sem sofrimento, mas que para chegar lá existe todo um peregrinar, né, Padre Mário? Eu falo também que aqui é um tempo de exílio. Às vezes a gente confunde pensando que estamos num paraíso, né? Não, aqui a nossa vida é um exílio, é uma caminhada, é um peregrinar, né? E Edu, interessante para nós, nossa geração, eu pude viver o jubileu do ano 2000, você também, né? E tantos não puderam experimentar desse jubileu a cada 25 anos. Então daqui 25 anos, queira Deus que também estejamos juntos, diferentes um pouco, né? Provavelmente diferentes um pouco na estrutura, mas com essa esperança viva do mesmo jeito. Como você disse, o ano na igreja não tem final, não tem ponto final. A liturgia é cíclica, a liturgia é a espiral, ela vai indo, ela não para. Por isso todo ano a gente renova, toda a liturgia continua, né? Não começa de novo. Os ciclos, eles são sempre renovados a cada ano, porque nós também mudamos. Então, mais uma oportunidade, Edu, e nossa diocese tem muito trabalho, temos muitos desafios e, como o bispo disse, né, Dom Eugênio disse, das alegrias, das conquistas desse ano, foram maravilhosas, né? Trabalhou muito bem a questão ecológica, a nossa casa comum, a questão do nascimento, né? Ou do estabelecimento aí da Caritas, que foi um marco para a nossa diocese, tem sido um marco, fortaleceu também a questão dos leigos, então muitas outras coisas nas entrelinhas e que a gente não lembra de todos os detalhes, mas nós temos que render graças, né, Edu? E a nossa esperança nos fez alcançar e tem feito nos alcançar resultados positivos para toda a nossa diocese. A rádio FM, né? Isso é muito importante, a rede difusora e tantos outros momentos positivos que aqui no final desse ano nós queremos agradecer, né? Louvar a Deus. E vamos aproveitar que nós temos um padre cantor aqui conosco para finalizarmos com o hino da Chama Viva. O refrão. O refrão. Então vamos lá. Chama viva da minha esperança, que este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Muito bem, Edu. O Edu também canta, viu, gente? Ele devia ter feito a primeira voz. Eu não queria atrapalhar agora. Muito bom. Muito bom ter a sua companhia nesse último bate-papo pastoral de 2025. A gente se vê no ano que vem com muito mais informações, encontros, formações aqui nos canais da Diocese. Um abração para o Padre Joãozinho, para a Jaque, também para o Edu e para sua esposa, Edu, que ela fica nos bastidores, né? E a gente agradece muito o carinho que ela tem também no bate-papo pastoral. Uma bênção para todos e que a gente possa no ano que vem voltar, né? Com fôlego, com alegria, com esperança. Até mais!